Fluminense classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. 4-1, Fluminense 4, Aparecidense 1. Na verdade, Aparecidense 1, Fluminense 4. Mando de campo era da Aparecidense, apesar de ser diante da nossa torcida lá em Brasília. Parece que foi tudo uma maravilha? Talvez não, mas a gente fala disso depois da vinheta, porque hoje merece a vinheta. Roda a vinheta, Lucas. Vamos começar a fazer uma análise sobre essa classificação do Fluminense 4-1, mas antes, por favor, deixa o like, se inscreve no canal para a gente bater 12 mil inscritos, o canal continuar crescendo, graças a vocês e o carinho de vocês. E deixa os comentários aqui o que vocês acham da minha análise, inclusive para discordar, tá sendo educado, gente boa, pode discordar à vontade, comenta aqui que a gente, sempre bom a gente estar avaliando aqui o que a gente está errando, tá bom? Enfim, Fluminense 4-1, né? Como eu disse, não foi tudo uma maravilha. O Fluminense faz o primeiro tempo muito ruim. Eu diria que é um primeiro tempo diferente do que a gente vem falando do Renato Gaúcho. O que a gente vem falando do Renato Gaúcho? Que é um time que cria, até agora, mas muito pouco efetivo. O time do Fluminense, no primeiro tempo, não cria o suficiente. Eu diria que não merece ganhar a partida no primeiro tempo, e só que aproveita as duas oportunidades, uma com o Samuel Xavier e a outra com o Everaldo, né? A gente já vai falar um pouco dos jogadores individualmente, mas acaba já o primeiro tempo na frente e com placar agregado de 3-1 ali, então já encaminha um segundo tempo muito tranquilo. O Fluminense no primeiro tempo com uma postura muito apática, deixando a Aparecidense crescer na partida e parecer que era o time grande. E desculpa, não dá, com 35 minutos, o time está sendo dominado por um time de Série D. Eu entendo a parte que o Renato fala que ninguém vem jogando bem, blá, 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 mas não dá para tomar essa pressão que a gente está tomando na Aparecidense. Tanto que a torcida de Brasília vai ao time aos 34 minutos. E aí, vale a gente contextualizar isso. É diferente a torcida de Brasília vaiar e o torcedor do Maracanã. Pô, filho, você está diferenciando os torcedores? Estou. O torcedor de Brasília não vê jogo direto lá. Teve um jogo contra o Vasco, teve um jogo agora, são 2 jogos nesse ano, e às vezes fica 3, 4 anos sem assistir jogo do Fluminense. O cara sai de casa predisposto a apoiar o time, muito mais do que aqui. O cara sai de casa predisposto a ser feliz. Porque aqui a gente chega no Maracanã de mau humor, tanto faz. A gente vai no Maracanã quarta, na outra quarta a gente está de novo no Maracanã. E aí a gente pode ser feliz na outra quarta. Então, assim, para ter essa vaia, realmente era uma pressão, a gente está jogando muito mal. E isso é inadmissível, a gente jogar mal da forma que a gente estava jogando. Agora, vale lembrar também, agora que a gente classificou, né, sendo engenheiro de obra pronta, que é bom isso. O Renato poupa 4 jogadores para essa fase da Copa do Brasil. Renato poupou o Martinelli, Renato poupou o Keno, o Renato poupou o Thiago Silva e o Renato poupou o Freitas. São 4 titulares que a gente tem disponíveis hoje e que não entraram em campo. E se você parar para analisar que o Bernal e o Germancano são titulares desse elenco também, porque para mim são, a gente está falando de 6 reservas hoje, 6 reservas do elenco do Fluminense, né, em campo hoje. E mesmo assim a gente ganhou de 4-1, isso mostra também a fragilidade do time da Aparecidense. No segundo tempo, o Renato vira a chave, né, troca o DVD para fazer a clássica piadinha do DVD do Renato Gaúcho, e o time sobe a marcação. E aí, cara, já tem o Everaldo roubando bola, o Arias chutando, e o Serna fazendo gol. O time começa a roubar a bola ali na frente, começa a pressionar, e aí os resultados, os gols vão aparecendo e o jogo fica 4-1. Claro que tem uma hora que ele mexe no time. Quais substituições o time acaba caindo? Entra o Guga, entra o Paulo Baia, Riquelme, Isaac e entra o Lescano. E assim, o time cai. Eu já vou pegando o caminho aqui e vou embora, tá? Gosto do Renato colocar o Riquelme e o Isaac, principalmente o Lescano, eu vou deixar a parte nisso aqui. Esse é o tipo de jogo que os moleques têm que entrar. 4-1, o jogo já classificado praticamente, e com 20 minutos para eles jogarem com espaço. Jogaram bem, não jogaram bem. E já vi gente no comentário falando, não dá, perebas, horrorosos. Assim, não dá para você ter essa impaciência com esses moleques. Os moleques têm potencial e tem que entrar em jogos como esse. E não tem que entrar com o campo pesado da forma que estava contra o Juventude e assim, para eles resolverem a partida. Agora, no contexto geral, acho legal ver o Renato Gaúcho dando oportunidade para os moleques. É o que a gente quer, a gente pede para dar oportunidade para Xerém e a gente está vendo o Renato Gaúcho fazer isso. Então, isso é importante. O Fluminense se classifica tranquilamente, e aí na coletiva do Renato Gaúcho, tem 2 pontos que a gente precisa falar. Um é sobre o geral, né? Quando ele fica se comparando o tempo inteiro, que eu acho um pouco chato isso, mas que ele diz, cara, não tem ninguém jogando muita bola, e o Fluminense realmente passa com tranquilidade. É um agregado de 5-1. Nesse momento que eu tô gravando aqui,
com os resultados de ontem, só o Bahia tem um agregado melhor contra o Paysandu, que foi 5-0. De resto, o Fluminense é o melhor agregado. O Flamengo teve um 5-2, o Vasco passou nos pênaltis e caíram times grandes da Série A, né? Da Série A hoje a gente já não tem, por enquanto. Fortaleza caiu pro Retrô, o Grêmio caiu pro CSA, o Vitória, o Sport e o Juventude caíram e o Mirassol nem participou. Ainda tem o confronto Ceará e Palmeiras amanhã, que um dos dois vai cair, provavelmente o Ceará, né? Então, assim, a gente já tá falando de alguns times da Série A que não vão estar no sorteio para as oitavas de final. Então a gente tá falando de 16 times, 12 times ali mais o Fluminense, então a gente já tá falando aí que tem pelo menos 3 times de Série B ali pro sorteio. E faz diferença. Amanhã pode ter mais, né? Tem mais jogo amanhã. Isso faz diferença. A gente pegar um time desse nas oitavas, se tudo correr bem, a gente consegue já passar para umas quartas de final do Copa do Brasil e a gente vai caminhando, vendo no que isso vai dar. Mas é importante o Fluminense passar da forma que passou, principalmente agora que passou, poupando jogadores, porque a temporada é muito complicada e a gente tem 3 jogos muito importantes agora, contra o Vasco, contra o Once Caldas e contra o Internacional. Então são 3 jogos muito mais difíceis que o jogo de hoje, mas é importante a gente passar dessa forma. Mais uma vez, primeiro tempo muito ruim e o segundo tempo fez o que tinha que fazer. Não vou falar que fez mais que obrigação, porque o Fluminense sofreu no primeiro tempo para ganhar do time de Série D e sofreu no primeiro tempo também no Maracanã. Mas também não vou dizer que fez menos que a obrigação. O Fluminense fez a obrigação. Passou no agregado de 5-1 e é isso que a gente espera, ainda conseguiu poupar alguns jogadores. Falando de alguns jogadores que a gente tem para falar desse elenco, tá? Samuel Xavier, partidaça, um primeiro tempo muito bom, e Renato ainda tira ele para poupar, até porque vem jogando uma sequência de jogos, e aí bota o Guga, que para mim entra bem, participa bem do jogo. Agora, faz um gol, né, um gol de esquerda, um bom lance do Paulo Henrique Ganso, que entrega para o Samuel Xavier e faz o gol de esquerda, participa do segundo gol, fazendo um bom lançamento para o Serna vai disputar a bola, e o Everaldo finaliza bem de cabeça. Apesar de ser um gol fácil, assim, ele finaliza muito bem, botando a bola no canto, e além de ter dado um passe no primeiro tempo ainda, que até porque só jogou o primeiro tempo, né, filho? Deu passe pro Ganso, que deu passe pro Arias, que o Arias sai sozinho, rola pro Ganso, e o zagueiro acaba tirando. Então, ótima partida do Samuel Xavier. Precisamos falar da zaga reserva. Primeiro que Manuel está atrás de Thiago Santos é um escárnio para mim, tá? E diria que você, no último vídeo, alguém comentou, o Fio tem implicância com o Ignacio. Eu não tenho implicância, quem tem é o futebol, pô. A gente hoje, com o Ignacio e o Thiago Santos, a gente conseguiu passar perto. E eles conseguiram falhar em alguns lances. Eles não estão com confiança. E zagueiro sem confiança não dá para trabalhar. Então, assim, o Ignacio ele consegue uma coisa incrível, que é fazer eu sentir falta do Freitas. E não acho que o Freitas é um bom zagueiro. O Freitas precisa contratar um zagueiro. Então, realmente me preocupa a zaga. Na lateral esquerda, estou demorando para falar isso, porque eu estou dando tempo. Agora, desculpa, seu Fuentes, jogar contra a Aparecidense, no mando nosso, né? Porque, pô, Brasília é um mando nosso. Com um bom gramado, com espaço, com o segundo tempo que você teve, que o time da Aparecidense se entregou. Todo mundo podendo atacar, você não conseguir produzir nada na frente, é uma loucura isso. Não tem condição, cara. O Fuentes não tá conseguindo jogar bola. Tem uma hora no contra-ataque, não sei se vocês vão lembrar, que ele puxa o contra-ataque, ele tem várias opções para botar alguém na cara do gol. E ele se enrola todo para tocar, aí decide não tocar, aí os atacantes voltam, vão correr de novo para tentar. E ele dá atrasado e o time está impedido. Essa atuação horrorosa do Fuentes e não dá. Desde que voltou de lesão, ainda não jogou o que jogou no Carioca. E ele jogou bem no Carioca, a gente precisa lembrar disso. Além dos 2 jogos lá. Hoje, pensando em Campeonato Brasileiro, hoje foi Copa do Brasil. Pensando em brasileiro, o René tem um Campeonato Brasileiro até agora melhor do que o Fuentes. Para mim isso é um fato, chega a ser indiscutível. Acho que o René tem que ser titular? Não acho. Ainda quero ver um pouco mais do Fuentes. Mas se chegar contra o Vasco com essa mesma atuação, eu tenho dúvidas de quem eu quero jogando contra o Borussia. E aí é uma loucura eu falar isso, né? Mas assim, o Fuentes não tá jogando nada até agora e me incomoda porque a gente vê isso muito com o Paulo Baia, que é outro jogador que não deveria estar no Fluminense. Mas hoje a torcida, no geral, e eu nem acho que é só do Fluminense, decide ver o jogo. Antes do jogo, ela já sabe quem vai jogar bem, quem vai jogar mal, se ela vai criticar o time, se ela não vai. Ela não para analisar o jogo. Você analisa o jogo do Fuentes, ele não tá fazendo nada. E ainda contra o Juventude, por exemplo, quase entregou uma bola no final do jogo. Coisa típica que o René adoraria fazer. Então, assim, precisamos conversar sobre o Fuentes. Até agora não voltou jogando bola. O que tem um dia que tá com black, tem um dia que tá de trança, tem um dia que tá cabelinho cortado, tá aqui, ó, variando o cabelo, porque o futebol que ele tá focando no cabelo não tá focando no futebol. O Hércules, vou falar do Hércules.
não jogou mal hoje, mas, porra, ele me deu uma esperança muito grande contra o Juventude, que jogou bem independente do gol. Achei que hoje ele ia voar, ele ia principalmente no segundo tempo, ele ia se aproximar mais da área, sair um pouco ali de trás, que ele estava como um primeiro volante, mas decepcionou. A vaga do Martinelli continua. Martinelli entra de titular contra o Vasco, indiscutível para mim, tá? Paulo Henrique Ganso, viciado em jogar bem. Falei no pré-jogo. Quem acompanha o pré-jogo? Falei que ia ter gol do Ganso. O Ganso já fez gol lá contra o Corinthians, né? Frango do Cássio, que foi o que eu falei. Fez um gol contra o Bangu, um golaço de falta contra o Bangu, e fez hoje um golaço. Bom ver o nosso maestro voltar a fazer gols, voltar a dar assistência. O primeiro gol é a assistência dele. Não fez um partidaraço, mas por gol e assistência, jogando, fazendo o jogo acontecer como ele sabe. Isso é bom para ele ganhar confiança, principalmente contra o Vasco, no jogo que vai ter sábado agora, tá? Serna, achei um jogo ok, não tem muito o que falar do Serna. Arias, vi gente reclamando muito do Arias, eu não achei a partida horrorosa do Arias. Para mim o Arias participa do pênalti, assim, né? Que foi pênalti, claro, mas estava impedido, questão de centímetros, estava impedido. Ele ia sofrer o pênalti, ele dá o passe pro Ganso, que o Ganso perde o gol no começo do jogo, ele participa na bola que o Everaldo rouba, ele finaliza muito bem no rebote, o Serna faz o gol, que deram até gol contra, não deram gol pro Serna, infelizmente. Não achei a partida ruim, não. Achei a partida melhor do que as últimas partidas do Arias. Gostei da partida do Arias, tá? Mas eu acho que essa gera debate. Se quiser, comenta aqui. Mas gostei da partida do Arias. Everaldo, quero falar de Everaldo também. Fez uma atuação de novela, assim, ó. Novela ruim, novela da Record. Um troço constrangedor o que ele fez contra a União Espanhola. Achei que ele ia ficar com a cabeça na merda. Dito isso, contra o Juventude jogou bem, pra mim. Não fez o gol, que é a função dele. Aliás, perdeu um gol, mas para mim criou boas jogadas ali. E hoje, de novo, jogou bem. Contra a Aparecidense. Vale deixar isso aqui claro. Mas eu tenho que... Isso aqui é pós-jogo contra a Aparecidense. Eu tenho que comentar contra a Aparecidense, né? Mas assim, colocou o Ganso na cara do gol, um passezaço. O Ganso estava impedido, se faz o gol, o Ganso perde o gol, né? Se faz o gol, não ia valer. Rouba a bola do gol do Serna, ajudando a marcação ali na frente, sai da área e consegue jogar bem, e além de fazer um gol fácil de fazer, mas muita gente perde ali aquele gol de cabeça ali, tempo de bola certinho, e acabou acertando fazendo gol. Enfim, 4-1 Fluminense, placar agregado 5-1. Se permite ser feliz, cara, se permite tirar a onda, dar um all-in. Tem o Vasco agora, vou comentar porque eu sei que tem dinizistas aqui, viúvas de Diniz aqui nesse momento, tá? Diniz ontem, contra o Operário, time fraco, estava ganhando de 1-0 e substituiu aos 26, tirou o Coutinho, botou volante para segurar o resultado, chamou o Operário para cima, tomou gol no final. O Renato hoje estava 4-1, tirou o volante e botou meia, tá? Queria só informar isso. Esses rótulos que a gente acaba definindo, mas sábado é dia de vencer o Diniz, vai ser a 7ª vez que a gente enfrenta o Diniz. Ganhamos quando ele era técnico do Atlético Paranaense, ganhamos quando ele era técnico do São Paulo um jogo, ganhamos quando ele era técnico do Santos, ganhamos quando ele era técnico do Cruzeiro. A gente perde 2 jogos para ele com o São Paulo, tá? Mas são 4 vitórias e 2 derrotas. E vamos pro foco agora. Agora é hora de virar a chave e focar no clássico. Faz seu check-in, cara. Você que pode, faz seu check-in. Vamos para arquibancada sábado que a gente vai ganhar do Fernando Diniz. Tamo junto, até a próxima, valeu. Ganhar do Vasco, né? Vocês entenderam. Mas a narrativa vai ser Diniz contra o Fluminense, até porque o Vasco é menor que o Diniz.